Olá, alunos da nona série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do vídeo. Não se esqueçam, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 5, propondo soluções. Objetivo da aula, buscar conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma ou de relevância social. Exemplo de proposta de intervenção. Então, é preciso que haja mobilização de toda a sociedade para revertermos os problemas ambientais que assolam o planeta. Os governos, em todas as esferas, devem criar ou reformular leis ambientais de modo que elas alcancem todos os tipos de violação aos recursos naturais, assim como intensificar a fiscalização para os casos das leis já existentes, para que as pessoas preservem o meio ambiente, se não por consciência, por uma força coatora. As escolas precisam investir mais em educação ambiental e as mídias em divulgação de campanhas publicitárias em favor da preservação da natureza. Em dupla e com a ajuda do seu professor, identifique a. Quem são os sujeitos que devem fazer as ações? B. Que ações eles devem fazer? C. Quais as finalidades dessas ações? Responda oralmente. 1. Leia o texto em dupla e responda as questões que seguem. Meio ambiente e sustentabilidade, discussão deve ser permanente. A questão ambiental está em alta hoje. Como administrar o lixo, o meio ambiente e sustentabilidade têm pautado encontro dos ambientalistas e especialistas na área. Recorda-me que há mais de ou menos 40 anos existiu o personagem Sugismundo, que, em diversos fretes, mostrava os danos causados pela sujeira em vias públicas. Além da falta de higiene, sua imagem esteve presente em desenhos animados, outdoors, adesivos, camisetas, cartazes e etc. O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos anos de 70 com o Sugismundo, criadas para alertar a população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo, está condicionado à relevância que o tema tem no dia a dia da sociedade, além da importância que os gestores públicos e privados dão a estes temas. Nesse sentido, também os governantes têm uma parcela extremamente importante em dar continuidade nas ações educadoras utilizadas de todos os meios contemporâneos e de comunicação, disponibilizando equipamentos e serviços, papeleiras, caixa de lixos, serviços regulares de coleta e etc., que facilitem a interação com a população. Finalmente, cabe colocar em caráter provocativo algumas propostas que poderiam ser um campeonato de surf em meio a um mar de garrafas PETs e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado. Como realizar uma regata transoceânica ou na costa brasileira em meio a grandes lotas de lixo, como aquelas que já acumulam no Pacífico entre a costa do oeste dos Estados Unidos e o Japão. Como imaginar abastecer com água uma população de São Paulo, que terá aproximadamente 40 milhões de pessoas ao final deste século? Como o alto índice de desmatamento e ocupação de áreas de mananciais são questões que precisamos pensar e refletir agora, para que surjam melhores perspectivas amanhã. Francisco Oliveira, engenheiro civil e mestre em mecânica dos solos, fundações e geotecnia e fundador da FLAU Consultoria. A. O que o texto nos apresenta? Então, a sugestão de resposta. O texto apresenta exemplos de proposta que já foram desenvolvidas em ações que podem ser desenvolvidas ao que se refere à conscientização sobre o meio ambiente. B. Identifique no texto 1. Agente que faz a ação realizada, a ser realizada e a finalidade da ação. Então, a primeira, no texto, não tem clareza quanto a essa informação, mas entenda-se que tenha sido uma ação governamental. A ação realizada, campanhas de conscientização com a utilização do Sugismundo,
personagem que mostrava os danos causados pelas sujeiras em vias públicas, além da falta de higiene. A finalidade da ação: alertar a população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo. Segundo, o agente, o governo, a ação realizada: dar continuidade nas ações educadoras, utilizando de todos os meios de comunicação e disponibilidade equipamentos para limpeza e preservação. A finalidade da ação: alertar a população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo. C. Que propostas são apresentadas no texto para a conscientização da população? Sugestão de resposta: numa tentativa de inovar ações para a conscientização, o autor propõe provocar a comunidade com um questionamento do tipo: é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um mar de garrafas PETs e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado? D. Qual o sentido expresso pelas construções? Cabe colocar e precisamos pensar e refletir agora. Sugestão de resposta: os termos fazem referência à necessidade de fazer as ações. 2. Observe a imagem a seguir. Ela expressa um sério problema ambiental. Trata-se do descarte de lixo em locais públicos. A partir dela, discuta com sua dupla e demais colegas de turma estratégias possíveis de serem desenvolvidas para reduzir esse problema. Lembre-se que a sociedade, de um modo geral, é responsável pelos lugares públicos. Então, aqui está a imagem. Liste essas ações possíveis de serem praticadas, identificando a. As pessoas ou instituições responsáveis pelas ações. B. As ações a serem desenvolvidas. C. A finalidade e importância dessas ações. Então, a resposta irá depender da discussão. Entretanto, espera-se que você, estudante, indiquem ações a serem desenvolvidas pelas pessoas individualmente e por instituição, destacando a finalidade de cada uma delas, ok? Aula 6. Construindo argumentos. 1. Pesquise sobre o tema produção e consumo de plástico no Brasil e destaque 4 argumentos conforme o quadro: tipo de argumento, argumento histórico, argumento por evidência, argumento de autoridade e argumento por exemplificação. Então, os argumentos são uma pesquisa do aluno, como vocês podem ver, os argumentos por evidência, pesquisa do aluno e assim por diante. Aula 7. Artigo de opinião, produção de texto. 1. Organize em seu caderno os parágrafos do texto. Sugerimos que você construa um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. 2. Em dupla, planeje a escrita do artigo de opinião, considerando os caminhos à sua textualização. A. Introdução. Faça uma contextualização da temática e apresente o seu ponto de vista de forma clara. Lembre-se que a tese de seu texto é a ideia que você vai articular todos os argumentos. B. Desenvolvimento. Apresente os argumentos e contra-argumentos a concessões ou ideias opostas que você pesquisou na aula anterior. Foi solicitado que você pesquisasse 4 tipos de argumentos, mas você pode apresentar mais. C. Conclusão: apresente soluções para problemas, tentando responder as questões: o que fazer, quem pode fazer, para que fazer. 3. Observe o mecanismo de retomada no texto, cuidado para não repetir demais algumas expressões. Lembre-se que você pode recorrer a vários recursos para fazer retomada. Se precisar fazer repetições, escreva o artigo de opinião em primeira pessoa do plural: nós. Aula 8. Artigo de opinião, revisão textual. 1. Faça a revisão do texto elaborado na aula anterior, conforme os critérios a seguir. Então, basicamente aqui, você vai ver o critério e vai colocar se sim, mais ou menos ou não. Um exemplo: apresenta a tese do texto de forma clara? Sim, mais ou menos ou não. Apresenta argumentos convincentes em defesa da tese? Apresenta argumentos articulados com a tese apresentada? Apresenta contra-argumentos? Apresenta proposta de intervenção completa. Lembrando, essa atividade é a escrita do artigo de opinião sobre
o impacto da produção e consumo de plástico no meio ambiente, ok? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha muito ajudado a vocês. Deixe seu like e se inscreve no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!